Câncer, isso aqui não é imaginação, isso aqui não é carência, isso é memória. Existe um registro no seu campo vibracional indicando que uma alma reencarnou e cruzou o seu caminho, ok? E isso não é obra do acaso, isso é contrato, isso é uma pendência judicial que precisa ser resolvida para que você encontre a libertação de uma vez por todas. Olá estrelas, gratidão ao universo, seja muito bem-vindo canceriano ao canal Mística Intuitiva, sou Alane Ramos. E nessa leitura nós iremos desvendar o seu eu espiritual. Nós iremos entender a profundidade das suas questões místicas, daquilo que você realmente tem dentro de você e até que ponto você pode realmente desenvolver ou você já está desenvolvido espiritualmente. Vamos entender também as suas conexões espirituais ao redor e ao longo das suas reencarnações. É uma leitura profunda, uma leitura que só vai ficar realmente até o final os cancerianos que tiverem o desejo de mergulhar numa energia única, numa energia muito especial, que é a sua energia, a sua própria energia, e desvendar realmente os anseios da sua alma. Para que a gente possa realmente estabelecer essa conexão verdadeira, descruze as suas pernas e seus braços, feche os seus olhos e oremos. Deus Santo Soberano, eu agradeço e peço a Ti essa necessária conexão para que o canceriano saia dessa leitura sabendo que ele realmente ouviu aquilo que ele precisava ouvir, que ele teve a confirmação que ele precisava ter e que, melhor ainda, ele está com as suas palmas das mãos recheadas de dons espirituais que o levarão a emergir de qualquer dificuldade. Deus, que o Senhor também acalme a mente e o coração do canceriano, porque eu sinto medo, eu sinto um receio da parte deles de adentrar nesse campo que é a espiritualidade. Por isso que o Senhor os console, que o Senhor os dê apoio para que eles possam continuar superando suas dificuldades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda do canceriano, que o Senhor os ajude, os guie e os ilumine. Mesa aberta para o signo de Câncer. Vamos iniciar vendo qual é a profundidade das suas questões espirituais. Vamos ver o que a sua espiritualidade quer trazer para você a respeito da sua própria espiritualidade. Vamos abrir aqui um campo vibracional para acessar os seus registros mais profundos. Sigamos de Esmeralda. Nesse sentido, o que o canceriano precisa saber? Nesse sentido, o que o canceriano precisa saber? Fundo do deck, carta do urso, tá? Você tem uma nítida sensação de que está esperando por alguém. Tá vendo aqui? Você tem uma nítida sensação de que alguém está se aproximando, mesmo sem você saber exatamente quem, mesmo sem você saber exatamente o que. Mas você percebe que tem algo se aproximando de você. Você percebe que você tem uma manifestação mediúnica também muito única. Você tem uma manifestação mediúnica que faz com que você perceba as situações e faz com que você entenda cada pessoa que está ao seu lado. E é interessante que de um tempo para cá, algumas pessoas, elas têm manifestado uma energia muito diferente em você. Tem algumas pessoas que você cruza o olhar e você se sente diferente. Você sente um reconhecimento imediato, como se fosse um choque de familiaridade, como se fosse uma alma simpática, um espírito afim, aonde você se pergunta se você não está ficando de repente doido da cabeça, ou se você está brincando com a sua própria imaginação. Câncer, presta bem atenção no que a espiritualidade vai dizer aqui para você agora. Carta do Sol. Presta muita atenção. Isso não é mera imaginação, isso não é carência nem especulação. Isso é memória.
Existe um registro no teu campo vibracional afirmando que uma alma cruzou o seu caminho ao reencarnar. Ela reencarnou com esse único objetivo de cruzar o seu caminho. E por mais que você não queira acreditar, longe de ser obra do acaso, isso é um contrato. Existe uma pendência de justiça que precisa ser resolvida para que você realmente se liberte de vez, para que você possa encontrar a iluminação e você possa entender as suas questões espirituais. O que isso tem a ver com a sua mediunidade? O que isso tem a ver com a sua espiritualidade? Quando você era jovem, que você era adolescente, você teve uma mensagem espiritual que se cumpriu. Tipo, você vai casar com uma pessoa desconhecida, você vai casar com uma pessoa que está lá do outro lado da Lagoa Grande, você vai casar com uma pessoa que está do outro lado do céu, né? Falando de pessoas que você não tinha como você conhecer, não tinha como você ter uma presciência daquilo, não era coisa da sua cabeça, era uma previsão da espiritualidade. Essa pessoa, ela reencarnou realmente para entrar no seu caminho. Ela reencarnou realmente para vocês se encontrarem. E você se reencarnou com o propósito dessa pessoa. Se você é solteiro, preste bem atenção nisso que a espiritualidade vai te transmitir agora. Vai entrar uma pessoa no seu caminho que vai alterar a sua vida. E muito mais do que simplesmente alterar o seu estado civil, você vai perceber que você vai ter uma conexão de alma com essa pessoa. E a partir daí você vai começar a adentrar mundos e você vai começar a adentrar ambientes antes inimagináveis. A sua vida vai mudar a partir de então, porque você tem um contrato judicial, você tem um contrato kármico com essa pessoa e essa pessoa ela realmente vai entrar no seu caminho. Se você já está casado e nada disso aconteceu com você, uma chama gêmea que não é uma pessoa da sua vida amorosa, não é uma pessoa que vai ter um relacionamento amoroso com você, vai se aproximar de você para te trazer as informações, as mentorias espirituais necessárias que você precisa. Essa pessoa vai te passar tanta confiança, essa pessoa ela vai te trazer tanta estabilidade espiritual que você não vai ter medo de adentrar na sua mediunidade. Ela vai fazer com que você, nos dois casos, tenha um mergulho dentro do teu interior espiritual e você vai entender o quão rico você é. Eu vejo você florescer espiritualmente. Eu vejo o sol da verdade realmente brilhando para você e trazendo aquilo que você realmente precisa, tá? Você já teve essa nítida sensação de estar esperando por alguém. Você já teve, mesmo sem saber quem era, tá? Ou talvez você tenha cruzado, tá? Com uma pessoa recentemente e você tenha se sentido assim, nossa, eu conheço essa pessoa. Eu tenho a sensação de que eu já conheço essa pessoa. Porque essa pessoa já foi um mentor espiritual seu. Já foi um professor numa outra vida. Já foi um pai, uma mãe, uma avó. Uma pessoa querida que realmente fez com que você mergulhasse naquilo que você podia. Se essa leitura está ressoando com você, você está muito doido isso aqui tudo, você está sentindo dificuldade de acreditar nisso, não ignore essa energia, que essa energia é sua. Muitas vezes a espiritualidade ela fala com a gente de uma forma tão sutil, mas muitas vezes de uma forma tão agressiva que a gente não se sente à vontade para dizer, nossa, isso está ressoando comigo. Não é verdade? Você acredita que... Você acredita não, você acha que como foi que Maria, mãe de Jesus, se sentiu quando o anjo Gabriel chegou para ela e trouxe aquela anunciação de que ela ia ser mãe do Salvador do mundo? Você acha que ela, tudo bem, e continuou lixando a unha? Claro que não.
ela ficou tão impactada que ela não teve o que responder. E o que ela respondeu foi o seguinte: aconteça com a serva do Senhor assim como o Senhor está falando. Ela se colocou à disposição do seu destino. Porque como uma virgem ficaria grávida? Ela ainda questionou isso, né? Mas depois que Gabriel falou as coisas que ela tinha que ouvir, ela simplesmente falou: aconteça comigo assim como deve ser acontecer. Então, se isso está muito maravilhoso, está muito espetacular para você, não ignore, porque você pode realmente abrir mão de uma questão muito boa, tá? De uma vivência da sua alma muito boa, tá? Agora, muitos de vocês cancerianos, vocês estão se perguntando uma coisa, olha, carta do aliado, tá? Vocês têm se questionado: por que eu não consigo tirar certas ideias da minha cabeça? Por que eu não consigo ultrapassar e viver simplesmente uma vida normal? Por que esse sentimento ou essa pessoa fica martelando na minha cabeça? Por que eu tenho, apesar de ter uma vida estável, ser um médico, uma juiz, uma juíza, ou simplesmente uma dona de casa, ou uma pessoa que trabalha na Mary Help, né? Uma pessoa que trabalha limpando casas, por que eu tenho essas sensações de superioridade? Por que eu tenho essas sensações e essas ideias que são tão longe da minha realidade? Eu vou te explicar por quê. Essa carta aqui, essa carta dos alinhados, ela tem uma resposta espiritual direta. Ela fala que ciclos abertos não permitem descanso. Ciclos abertos não permitem descanso. A espiritualidade, ela não desperdiça energia, canceriano. Se existe uma força magnética tão forte atraindo você numa direção totalmente diferente daquilo que você vive, é porque você deve realmente ir nessa direção. Dois polos diferentes se atraem. Não é isso? Dois polos diferentes se atraem. E outra coisa, Deus, ele não usa os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, diante de certas forças, diante de certas necessidades, a gente precisa fechar os olhos e permitir que a espiritualidade nos conduza na direção daquilo que realmente nós precisamos, tá? Existe uma energia aqui de uma cobrança por conta de um compromisso que foi assumido lá atrás. Talvez uma promessa de um amor que ultrapassou vidas, né? Uma promessa de um amor eterno, um pedido de perdão que não foi realizado, que não foi satisfeito. Existe uma conexão aqui na sua alma. A gente está falando de conexões de alma. Essa aqui é uma leitura muito profunda. É uma leitura que só vai ficar realmente as pessoas que o universo trouxe para cá. Então, se você está aqui, o universo está te dando uma oportunidade de você zerar a conta com alguém ou zerar a conta consigo mesmo. O que tem dentro de você que você gostaria que mudasse? O que tem dentro de você que você gostaria que transformasse ou que simplesmente deixasse de existir? Uma dificuldade, um medo, uma irracionalidade. O que tem dentro de você que você gostaria que realmente deixasse de existir? Carta do Trevo, ó, carta do Trevo. Aqui, o seu sentimento de urgência é uma demonstração de que, na verdade, a sua alma está reconhecendo uma oportunidade de resolver uma pendência. A sorte está lançada. A sorte está lançada. E a partir do momento que você realmente atrair essas energias que estão de uma forma magnética rondando em volta de você, é onde você vai se conectar realmente com os seus seres de luz, os seus mentores de luz. Porque você percebe que você tem uma espiritualidade que está adormecida. E esse portal precisa ser reaberto. Esse portal ele precisa ser reconectado. Você precisa trabalhar muito com os mestres ascensionados, principalmente da luz branca, da luz violeta e da luz dourada. A luz violeta é a luz de Saint Germain que vai trazer para você uma transmutação energética.
A luz dourada é a que vai realmente limpar os seus pensamentos e conectar você com uma energia superior, com pensamentos superlativos. E a luz branca é o que vai te trazer clarificação e pureza na sua alma, aonde você vai começar a entender que você é muito mais do que isso que você tem tentado ser, e vai te proporcionar realmente adentrar situações e lugares, fazer inclusive viagens dimensionais que trarão uma nova relação e uma nova iluminação na sua vida. A sorte realmente está lançada, trazendo para você as possibilidades de crescimento, de sorte e solidão. Por que solidão? Porque você está num lugar único, num lugar que é somente seu. Somente você poderá decifrar as questões da sua oportunidade, as questões da sua clarificação. Nessa carta aqui, que nós iremos abrir agora, que eu vou virar agora, nós iremos ver seus registros. Nós iremos ver aquilo que está realmente escrito na sua alma e que você precisa de uma vez por todas decifrar. Cigana Esmeralda, o que está escrito no registro da alma do canceriano? No registro acástico do canceriano. Olha, a carta dos pássaros, excelente. Carta do coração, excelente, né? As memórias da sua alma, tá? Como é que você se identifica com as memórias da sua alma? Como é que você se identifica com essa pessoa que reencarnou para te encontrar? É pela aparência? É pelas ideias? É pelo cheiro? Ou a vibração do seu coração, tá? É pela frequência? Você vai notar uma coisa diferente quando você se aproximar de alguém. Estamos falando de alguém. Estamos falando de alguém. Alguém que reencarnou. Alguém que está encarnado aí do teu lado. Nós não estamos falando de uma situação fictícia. Nós estamos falando de uma situação concreta. Onde pode haver um medo irracional de seguir adiante. Pode haver um medo irracional de perder essa pessoa novamente. Por isso, ao encontrar com essa pessoa, talvez você se sinta desestabilizado. Talvez você se sinta inseguro e até um pouco não merecedor de estar do lado dessa pessoa. Mas tudo isso é por conta da sua pendência. Tudo isso é por conta desse seu contrato, dessa questão judicial que precisa ser resolvida, para que você possa seguir adiante, tá? Seu coração, ele vai disparar em certos momentos e a sua mente vai ficar meio confusa, porque com uma sensação do tipo, não deixe ir, não perca isso. Você precisa correr atrás disso. É um momento de uma grande instabilidade que virá para você, mas que te trará as soluções emocionais que você precisa, tá? E ao mesmo tempo, ao lado dessa pessoa, dessa situação, você sente um conforto estranho. Você sente uma segurança, como se você tivesse voltado para casa, como se você tivesse realmente reencontrado aquilo que é necessário para você. Por quê? Porque você está do lado de quem você necessitava estar. Você está interagindo e reagindo com as pessoas ou com a pessoa que a situação é necessária que você nesse momento interaja. A espiritualidade vai te trazer um grande presente, uma grande cura da sua alma, porque você não vai ser mais a mesma pessoa depois que você passar por essa situação. Essa situação, ela será um marco na sua vida e que fará com que você tenha uma mudança de 180 graus. Para melhor. Para melhor. Resolvendo algumas questões, resolvendo algumas dificuldades e fazendo com que a sua alma chegue exatamente aonde precisa chegar. Você sente a aproximação dessa pessoa? Você sente a aproximação dessa solução judicial na sua vida?
Se você sente isso aqui, está fazendo sentido e ressoa para você, digite apenas nos comentários, eu sinto. Joga para o universo aquilo que você quer e o universo vai devolver para você do jeito que você precisa. Aqui existe paz, amor e muita necessidade de avanço para que você possa realmente resolver as questões. E é interessante que a cigana está dizendo que você vai sentir que isso aqui não é uma paixão à primeira vista. Não. Você vai sentir uma segurança no seu coração que levará você a ir cada vez mais adiante e que vai fazer com que você aprofunde aquilo que você quer. Não importa se você tem 40 anos, se você tem 45, se você tem 55, 60. Não importa a idade que você tem. Mas você vai sentir um conforto na sua alma e no seu coração e você vai sentir uma aproximação emocional. Mas agora fica uma pergunta. Qual é a certeza que você pode ter realmente disso? Qual é a certeza de que isso realmente é uma sentença do destino que você precisa resolver? Vamos ver aqui, Cigana de Esmeralda. Qual é a certeza, qual é a validação que o canceriano tem nesse momento? Qual é a certeza, qual é a validação que o canceriano tem nesse momento? Carta de corte. Fundo do deck, a carta do anel que me fala de contrato. Contrato, tá? Então essa carta ela me fala de validação kármica. Validação kármica. O que o destino quer de vocês dois? O que o destino espera, né? Então, olha aqui, ó. Carta do navio, uma aproximação que já está há muito tempo para acontecer. Esse reencontro não aconteceu para gerar caos, né? Mas sim para colocar ordem em uma injustiça do passado. Então agora é um momento da reparação, o momento do equilíbrio. Está se aproximando de você uma restauração. A espiritualidade agora está validando. Sim, essa pessoa, ela vem ao seu encontro marcado no seu destino para resolver uma questão e acabar com um desequilíbrio, para colocar os pratos da balança equilibrados, para fazer com que as coisas realmente entrem numa conexão e uma validação. Você vai entender que a partir daí você vai estar pronto mediante uma cura da tua alma e do teu espírito, para que a sua mediunidade então floresça. Como é que você pode realmente validar a sua mediunidade se você não conseguir identificar o retorno de quem reencarnou para realmente resolver uma pendência judicial com você? Lembre-se, uma promessa de um amor que não se cumpriu, de um amor eterno que não se cumpriu, ou um pedido de perdão que não se chegou a ser feito. Então existe aqui uma coisa que o universo está mandando para você assim, ó. Isso é um teste. Vamos ver se você vai cumprir, vamos ver se você vai identificar, porque esse é como se você fosse para um outro degrau na sua vida espiritual depois disso. Tá? E se você tem o seu marido muito doente, se o seu marido muito doente, vai entrar uma pessoa nova na sua vida. Assim que seu marido desencarnar, tá? Assim que seu marido desencarnar, vai entrar uma pessoa nova na sua vida. E essa pessoa vai ser justamente essa pessoa que reencarnou para realmente viver um novo caminho com você, tá? Porque é uma questão de um contrato kármico, é uma questão de uma vida para que você pudesse realmente ter aquilo que você quer. E você vai entender, nossa, certinho, do jeito que a espiritualidade está me fazendo sentir. Gente, isso aqui é tudo do jeito que eu percebi, do jeito que eu tive a premonição, do jeito que eu tive a intuição, do jeito que eu sonhei. Carta do Cavaleiro, aproximação rápida, tá? Aproximação rápida. O que você precisa entender? Que as coisas, elas têm o tempo e o horário certo para acontecer. No universo não existe acaso, no universo não existe coincidência.
No universo existem as coisas vindo para a gente na hora certa, de acordo com as nossas escolhas e de acordo com os ditames do universo. Por isso, digite nos comentários: eu aceito esse acerto kármico. Eu aceito esse acerto kármico. Não tenha medo do que o destino está se aproximando para você, porque na realidade o destino está colocando um presente nas suas mãos. Estenda as mãos para receber. Esse é um presente divino que vai mudar com todos os seus conceitos e as suas conexões. Essa leitura aqui é uma leitura profunda, não é uma leitura rasa. Aqui no meu canal eu sou muito elogiada, as pessoas entram no meu WhatsApp para me elogiar, né? Que eu faço leituras muito profundas, muito espirituais, que elas veem claramente a mesa, que elas percebem, né, que eu tô entregando tudo que realmente a espiritualidade quer que eu falo. Eu agradeço você por você estar aqui, tá? Por isso, no final dessa leitura, não saia desse canal. Vou deixar aqui de presente para você um vídeo falando que 4 vão ganhar na Mega Sena. A espiritualidade me permitiu explicar para você como você pode aumentar as suas chances. E eu vou deixar aqui também para você a leitura de Câncer, que vem falando sobre se cumpre já, né? Se cumpre já. Então a espiritualidade aqui no canal te entrega realmente aquilo que você precisa para você renovar a sua mente, transmutar as energias e sair adiante daquilo que você quer. Por isso, se você não se inscreveu ainda, se inscreve, ative todas as notificações, deixe seu joinha no vídeo. Isso vai ajudar você a estar aqui semana que vem. Nós temos um encontro marcado toda sexta-feira às 18h45. Às 18h30, desculpa. Cigana Esmeralda, uma mensagem aqui do oráculo das 7 saias. O que é que vai fazer com que os cancerianos se mantenham no foco daquilo que eles precisam decidir? O que vai ser? Vai manter os cancerianos no foco daquilo que eles precisam decidir. Carta do escudo, ó. A carta do 7. O 7 é o número da perfeição espiritual, né? É cada vez mais se conectar com a sua espiritualidade, é entender aquilo que a espiritualidade está trazendo para você. A carta do anel de novo. É você estar cada vez mais ciente dos teus compromissos assumidos, dos teus contratos kármicos. É saber que todos nós temos um karma, uma dívida. Mas essa dívida, ela nem sempre é uma dívida de sofrimento. A espiritualidade, junto com a aprovação, ela traz a saída. Então você não pode perder o foco de acreditar que a espiritualidade, ela está trazendo para você aquilo que ela realmente quer. Ela está te revelando as coisas que você realmente precisa, para que você possa realmente chegar onde você quer chegar. Então, abra os seus olhos e entenda que a espiritualidade, ela tem uma aliança com você. Ela é o seu aliado para você fazer exatamente as coisas que você quer. E confia que você vai realmente cumprir a sua parte do acordo. Então, se a espiritualidade confia que você vai cumprir, você pode ter plena confiança de que você não vai ficar desamparado e que você também vai ter satisfeito as suas necessidades de progresso, as suas necessidades de seguir adiante. E sempre entenda, não existe acaso. Não existe acaso. Cigana Esmeralda, qual é a garantia que eles têm de quem está ao lado deles nesse momento? Quem está ao lado do canceriano nesse momento? Quem está ao lado do canceriano nesse momento? Carta do tambor, sonho e viagem. O som é uma manifestação da espiritualidade, né? Toda religião tem cânticos, toda religião tem música, porque é uma maneira da gente se conectar com a nossa espiritualidade. A viajante, ó. A viajante, mova-se em uma nova direção. Então, aqui a espiritualidade está apelando para você se mover numa direção justa, para você olhar para onde a espiritualidade está direcionando você. Olha aqui os pontos cardeais, né? Então você tem um lugar certo, uma direção certa no universo,
marcado para você, para que você possa viver aquilo que você quer, tá? Seu sofrimento não é em vão, a sua dificuldade também não é em vão. Mas olhe ao redor para que você possa ter a conexão com a sua espiritualidade, tá? Faça as 301 afirmações do Eu Sou de Saint Germain. Né? Você encontra isso no Google facilmente e é importante que você faça para você seguir adiante, tá? É muita emoção, né? É muita emoção. Câncer, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima, tá? Nós nos vemos semana que vem, sexta-feira, às 18h30. De graça recebemos, de graça damos. Opchar.